Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Isso com o Edson Castro, esse canal importante de comunicação até você que acompanha a gente há muito tempo, você amapaense de um modo geral. Olha, aqui a gente discute temas relevantes como meio ambiente, desenvolvimento regional. Contamos aqui também histórias de personalidades amapaenses, de empresários. Você já acompanhou inclusive, desculpa, nos nossos canais aí de comunicação com você, né, nossas redes sociais. Inclusive, passe também a acompanhar o nosso canal no YouTube, viu? Vai lá no YouTube, escreve o Edson Castro, jornalista, se inscreve, ativa o sininho. É importante para a gente também, todo esse mecanismo aí da sua participação. Também pode mandar para a gente, viu? Sugestão de temas para a gente debater aqui no Pode Isso com o Edson Castro. Também mandar perguntas pra gente responder, levar essa informação até você. Afinal, esse canal aqui é isso mesmo, viu? Para qualificar a informação, para você estar antenado com tudo que está acontecendo aqui no Amapá e também no Brasil. E olha, eu estou tendo a honra de receber aqui um cara assim excepcional, que eu acompanho há muito tempo, tenho um conhecimento vasto, inclusive, sobre economia, política, desenvolvimento da Amazônia. Ele é professor da Universidade Federal do Amapá, da Unifap, é economista, é corredor, inclusive, viu? O cara é atleta também. Eu estou falando de Teles Júnior Telinho, que é o vice-governador do Amapá. Teles, é um prazer muito grande Edson, parabéns. Receber você aqui, viu? Obrigado, Edson. Parabéns pela iniciativa, pelo Pode Isso. Eu acho que você, enquanto jornalista, enquanto formador de opinião, conduzir um podcast vai ser sucesso, na moral, porque eu sei a qualidade que você tem no conteúdo inteiro e sabe explorar bem quem você entrevista e eu sou bastante empolgado e motivado com a ferramenta do podcast. Eu sou pesquisador, professor e acho que ela tem sido uma ferramenta fundamental para a disseminação de informação, disseminação da divulgação científica. Nós, muitas vezes que estamos nas universidades, nós temos muita dificuldade, Wenderson, de levar para a sociedade, para o cidadão comum, aquilo que se produz na universidade, o conhecimento existente. Justamente. E o podcast está quebrando isso. Você tem aí diversos podcasts na área de neurociência, na área de biologia evolutiva, na área de medicina, tecnologia. Então, cara, isso tem sido fenomenal para poder ajudar as pessoas a terem acesso a esse conhecimento. O Brasil tem muita produção acadêmica, o Brasil tem universidades que produzem muita coisa. E, assim, a gente tem programas como o seu vão ajudar bastante a gente poder disseminar informação, qualificar essa informação, estimular o debate na sociedade e disseminar o conhecimento, que é o mais importante. Justamente, esse é o objetivo, viu, Teles? De levar essa informação até a pessoa, porque a gente sabe que estar informado hoje, ter esse conhecimento é a base de tudo, né? A gente tem que discutir temas relevantes e para se discutir isso tem que saber o que está acontecendo. E assim... E o podcast é legal, sabe por quê, Wilson? Porque no podcast é um bate-pronto direto, é como se fosse um debate no programa eleitoral. Então, é verdade. Ali, no podcast ele qualifica. Quem sabe, quem não sabe, fica à margem. Fica na margem. Então, aqui é bom que aqui não tem corte, aqui não tem, tá na internet, tá ao vivo, tá aqui, e o cara vai ter que se virar para responder. Então, esse que é o legal do podcast, porque você bota o debate bota a pessoa para debater no estado natural da arte. Bacana. Eu quero começar te perguntando o seguinte, como é que está a situação nesse momento, quando se fala do petróleo do Amapá? Se eu for hoje às ruas, as pessoas vão perguntar, né? Como é que está o petróleo? Vai ter petróleo? Não vai ter petróleo? Qual emprego vai gerar? Quantidade de emprego? Então, assim, nesse momento, como é que está a situação real da coisa? Bom, nós estamos hoje aguardando uma licença ambiental do IBAMA para que a Petrobras possa iniciar as atividades de prospecção de petróleo e gás num local chamado Margem Equatorial, numa bacia de sedimentação chamada Foz do Amazonas, que não é na Foz do Rio Amazonas, que diga-se de passagem. A 500 quilômetros, né? É a 500 quilômetros da Foz do Rio Amazonas, é a 175 quilômetros do município de Oiapoque. Eu estou mais perto agora de Belém do que eu estou de onde vai ocorrer a operação de prospecção de petróleo e gás aqui na costa do Amapá. E a gente tem que qualificar essa informação. O nome do projeto é Amapá Águas Profundas. Estamos falando de profundidades acima de 2.800 metros. Então a gente está falando aqui de um petróleo que está em alto mar, onde o Brasil já faz prospecção nessas regiões, lá na região sudeste do Brasil, e que é um grande dilema hoje do nosso país. Não é uma questão do Amapá, é uma questão do Brasil. O que é que está acontecendo antes na prática? As reservas de petróleo e gás na região sul e sudeste do Brasil, elas começaram a entrar no que a gente chama de depressão, que elas estão crescendo, rendimentos crescentes, e a tendência futura é que elas comecem a cair, a se esgotar.
E uma estimativa, uma conta que se faz, é que até 2032 o Brasil passe a ser importador de petróleo. Hoje nós somos exportadores, no ano passado o país exportou 44 bilhões de dólares em petróleo para o resto do mundo. Então, no setor de petróleo e gás, como é no setor mineral, a gente tem que ter sempre descobertas, novos alvos, para você ter uma continuidade na produção e ter um nível estável de produção. E o grande alvo hoje do Brasil é a margem equatorial. E por que ela é o grande alvo do Brasil hoje? Primeiro porque o país já tinha mapeado essas reservas potenciais há muito tempo atrás. Tanto é que esses leilões dos blocos aqui no Amapá aconteceram em 2013, há 12 anos atrás. E também porque os nossos países vizinhos, ali vindo da Venezuela, mas sobretudo na Guiana e no Suriname, iniciaram uma forte expansão da produção de petróleo e gás nessas regiões. Tanto prova que a Venezuela hoje entrou numa contenda com a Guiana querendo ocupar o território guianense. Então, se aproveitar, digamos, são regiões, momento, né? Essas regiões que envolvem a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa e o Amapá, são chamadas regiões das Guianas. São regiões que têm um perfil muito próximo e ocupam uma mesma característica, tanto do ponto de vista ambiental, das suas florestas, como também nas suas margens oceânicas e aqui no nosso estado também, não é diferente. Então, é muito provável que a mesma incidência que ocorre na Guiana, no Suriname hoje, em termos de descobertas, elas ocorram no Amapá. Ah, mas a Guiana Francesa não está explorando, não sei mais o quê. Não, a Guiana Francesa tem uma particularidade na legislação, que inclusive está se discutindo hoje lá na França, de se tentar superá-la para poder também buscar alternativas nesse mesmo local, nessa mesma região. Enquanto a gente está aqui agora parado, a Guiana inglesa, por exemplo, que é um país que tem uma população e uma característica muito similar ao Amapá, já está produzindo, em termos de potencial de barril de petróleo, 70% daquilo que o Brasil já produz hoje. Ou seja, muito em breve, a Guiana é capaz de poder passar o Brasil na produção de petróleo e gás. Mas como um país minúsculo daquele que há pouco tempo atrás, a gente está falando de 8 anos a 10 anos atrás, que se iniciou a prospecção de petróleo e gás naquela região. Então, é isso. A gente está falando de um potencial enorme que existe aqui para o Brasil a partir do Amapá. Então, a margem equatorial é uma região que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, aonde os potenciais mais promissores estão vistos aqui nesse nosso litoral. É óbvio que também tem incidência nos demais litorais. Então, essa é a grande questão, é o grande debate nacional. E aí, o Brasil vai ou não vai abrir essa nova fronteira petrolífera? Wenson, nós estamos falando de deslocar um setor de petróleo e gás que tradicionalmente está estabelecido lá no Rio de Janeiro, no São Paulo, na região sul e sudeste do Brasil, para a região norte e nordeste do Brasil. É um debate muito importante. E tenta-se vender para a sociedade um conflito existente entre produzir petróleo e emissão de gases e, consequentemente, aquecimento global, que é isso que gera toda a polêmica. Muitas vezes as pessoas acham que abrir uma nova fronteira petrolífera é ir de encontro à tendência do mercado, que de fato é da eletrificação, da baixa emissão, da economia de baixo carbono. Acontece o seguinte, eu tenho petróleo tudo quanto é quanto. Aqui nessa sala, aquela câmera que está nos filmando ali, tem petróleo no componente dela. A mesma coisa essa TV aqui. O teu microfone também tem. Provavelmente essa madeira que faz essa mesa, ela foi movida por um veículo que teve que extraí-la da floresta a partir de um veículo movido a combustíveis fósseis. Então o petróleo, a despeito dele ser de fato uma commodity que está em substituição, mas ele ainda vai continuar sendo útil para a sociedade. E aí, é racional o Brasil abrir mão de explorar mais essa fronteira petrolífera? Segundo ponto, em se confirmando os potenciais estimados da margem equatorial, o Brasil sai da condição de 12º produtor de petróleo do mundo para o 4º. Já pensou? Então, olha a diferença que há. Então, é um debate que está sendo estabelecido, é um debate de governo contra governo, porque de um lado você tem o setor de energia do governo federal que fez o leilão, que consultou lá atrás o IBAMA e o ICMBio e disse, olha, pode leiloar esses blocos, enfim. Fizeram um leilão, os leilões foram contratados, foram pagos, o país faturou, recebeu para poder dar autorização para as empresas pesquisarem. E do outro está o órgão ambiental do governo, que agora tenta segurar uma licença. A gente está falando de um caso absurdo, 12 anos para a emissão de uma licença não é nada razoável em nenhum lugar do mundo.
Então é esse o debate que o Brasil está diante do Brasil. O presidente da República já se manifestou favorável à abertura dessa nova agenda. E o Ministério do Meio Ambiente se posicionou contra essa agenda, inclusive ele fez novas exigências no licenciamento ambiental, mas que já foram todas sanadas. Tudo o que a ciência pediu a partir do termo de referência que o IBAMA elaborou para licenciar essa atividade já foi atendido. O último item, que era o Hospital de Fauna, agora está construído no Oiapoque. Justamente. E, inclusive, nessa semana ocorreu uma simulação do tempo de resposta desse Hospital de Fauna para um eventual problema que ocorra naquela região. Sendo que nunca aconteceu, né? Lembrando que na história do Brasil, na história da Petrobras, nunca houve um episódio sequer de vazamento de petróleo e gás na costa brasileira. Então, e pela primeira vez no Brasil se fez a simulação que está se fazendo aqui no Amapá, inclusive se simulando o que aconteceria, para onde iria vazar um eventual vazamento de petróleo. Então, isso tem todas as tecnologias mais modernas em termos de licenciamento ambiental foram empregadas nesse processo que envolve a Petrobras. Isso acontece... E que bom, Wenderson, que é uma estatal brasileira que está fazendo isso. É uma empresa 100% nacional, uma empresa onde o Estado brasileiro é o controlador e que hoje detém a maior e melhor tecnologia de exploração em águas profundas do mundo. Você falou, a gente sabe que são 3 fases, digamos assim, até chegar à retirada mesmo, né, do petróleo e do gás, né? A gente está na prospecção, não é isso? Prospecção e pesquisa. Essa é uma etapa onde vai se... É a primeira etapa? É a primeira etapa, onde você vai fazer perfurações de poços, você vai identificar aquilo que as estimativas estão sendo geradas, se elas se confirmam. A partir daí você faz uma análise de viabilidade econômica da exploração desses poços de petróleo. É bom lembrar que cada vez que a gente avança na produção de petróleo e gás no mundo, você tem às vezes que desenvolver novas tecnologias, você tem que desenvolver novos procedimentos logísticos operacionais. Então isso vem acompanhado de uma forte inovação, como foi o caso do pré-sal. Hoje o Brasil conseguiu automatizar, por exemplo, todo o processo de exploração em águas profundas. Então aquela realidade que foi do pré-sal lá em 2008, 2009, é completamente diferente hoje com tecnologias que surgiram a partir desse desafio que a Petrobras teve. Então, essa é a primeira etapa. Só que o mercado ele atua por expectativa, ele não vai esperar, por exemplo, que a Petrobras que receba uma licença do IBAMA, ele não vai esperar que o jovem aqui na Universidade do Amapá se qualifique, não, ele não vai esperar, ele age por antecipação. Está tudo acontecendo já, né? Já está tudo acontecendo, então antecipadamente os agentes econômicos se preparam para o quê? Para aquilo que está se desenhando. Então se desenhar claramente para o mercado que o Amapá é uma nova fronteira do petróleo e gás, então o Amapá vai receber uma pressão muito grande de agentes econômicos das mais diversas áreas, dos terceirizados da Petrobras, aos quarteirizados, aos outros serviços que são necessários para o suporte à atividade. Então tudo isso é antecipado nesse episódio do petróleo e gás. Aí eu vou dar um exemplo prático aqui na Amazônia, município de Silves, lá no Amazonas. O PIB do município em 3 anos cresceu 75%. Por 2 poços de petróleo e gás, de gás natural que acharam no município e uma empresa ganhou a concessão para fazer a exploração. Uma feirinha no município que faturava R$580 mil por ano em 2020, fechou 2024 faturando 2,5 milhões. Então quase 5 vezes mais. Então você vê aí a dinâmica que é esse setor, a pressão que ele gera e o potencial dele em movimentar a economia. E a gente está falando do setor que é o setor com maior liquidez do mundo. O John Rockefeller, que foi o grande magnata do petróleo dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E o terceiro melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada, mas que está produzindo alguma coisa e vende alguma coisa. Ou seja, é um setor com muita liquidez, com muito recurso, com muita capacidade. E aí é que está o nosso desafio. Eu queria estar muito hoje, Wenderson, discutindo com o governo, com as universidades, com a juventude, a questão da qualificação, da preparação do Estado. Porque se fala, rapidinho, Teles, a CNI fala, por exemplo, que isso pode gerar aí um acréscimo de 64% no PIB, né, amapaense, que é em torno de 24 bilhões. Bilhões de reais. Você está falando de quase um PIB que vai crescer 64%, vai quase dobrar. Aí eu fiz um exercício básico, que eu peguei qual era o PIB da Guiana em 2015, qual era o PIB do Amapá em 2015, qual era a renda per capita da Guiana em 2015, qual era a renda per capita do Amapá em 2015, qual era a população. Então eu peguei ali, se acontecesse no Amapá
desde 2015, o que aconteceu lá na Guiana. Guiana. Aí eu vou te dar um dado aqui. Sabe qual seria o nosso PIB hoje? 96 bilhões de reais. O nosso PIB per capita é 104 mil. Seríamos o segundo maior PIB per capita do país, só perdendo para o Distrito Federal, que é onde está a sede do poder central do país. É surreal, né? Então, assim, um impacto enorme, um horizonte aí de quase 10 anos. Você estava falando de emprego, se fala em geração de 54 mil 54 mil empregos. vagas de Isso. empregos. Aí, Wendel, tu pergunta para mim... A gente tem hoje condição, hoje a gente não tem qualificação suficiente, né? Não, isso é um projeto dessa natureza, não é um projeto local, é um projeto nacional. E aí é que está o grande desafio dele, é porque nós vamos estar aqui no Amapá, se nós tivermos a competência de iniciar esse projeto aqui no Amapá e conseguir ter toda a logística de suporte aqui no nosso estado, nós vamos estar ajudando o Brasil, vamos precisar agregar. Vamos precisar trazer pessoas de fora, vamos precisar preparar o mercado local para que as empresas locais participem, vamos ter que receber novas empresas. Mas eu falo assim, para tentar beneficiar ao máximo, digamos assim, o nosso povo daqui qualificado, digamos assim. Há tempo para isso ou não há mais Há tempo para isso, sempre há tempo. O que está sendo feito assim de... Nós temos aqui, nós já temos, por exemplo, os órgãos de qualificação técnica já estão atuando muito bem, as universidades já estão atuando muito bem. Inclusive, nós já temos universidades cadastradas na Petrobras para esse fim. O Estado vem fazendo um esforço muito grande. O que a gente está vendo pouco, antes, por incrível que pareça, é a adesão da população. Em função dessa licença, dessa bendita licença, as pessoas ainda estão incrédulas, estão com medo de fazer um investimento na sua qualificação e, consequentemente, não ter resultado. Estão corretos em pensar assim de forma conservadora. Né? Quem está errado é o governo brasileiro, que não chega num consenso do que quer fazer no país. Como é que você avalia, Teles, o porquê dessa dificuldade? Né? Porque nós perdemos no Brasil uma lógica que ela foi muito forte lá com Juscelino Kubitschek, ela foi muito forte com Getúlio Vargas, ela foi muito forte, por exemplo, com o presidente Castelo Branco, que é de pensar esse país para o futuro, que é de pensar esse país para as próximas gerações. Nós perdemos a ideia, que o meu partido tem defendido muito, e eu defendo muito na política, de um projeto nacional de desenvolvimento. Hoje o Brasil não sabe se ele quer ser um apêndice da Conferência do Clima ou se ele quer ser um protagonista em relação à geopolítica nacional. O Brasil perdeu o seu projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil perdeu o seu foco estratégico. Qual é o foco estratégico do Brasil para a Amazônia? Qual é o foco estratégico do Brasil para os minérios que nós temos chamados terras raras, que são minérios essenciais para a transição energética? Qual é o foco do Brasil para o setor de petróleo e gás? Quando se criou a Petrobras no Brasil, se criou numa visão de que nós tínhamos um projeto nacional de desenvolvimento, de que o petróleo era estratégico, era geopoliticamente necessário que o Estado controlasse isso para atender os interesses do Estado e os interesses do Brasil na América Latina. Nós perdemos essa visão. E hoje nós ficamos aqui querendo pagar a conta da crise climática e não recebemos nada em conta disso. E olha, China, que tem projeto nacional, está pouco se lixando para a crise climática. Estados Unidos deu um cavalo de pau agora na geopolítica e está rompendo com toda a lógica do pós-Segunda Guerra Mundial. E o Brasil? O Brasil perdeu essa capacidade de pensar o que é futuro. O Brasil perdeu a capacidade de sonhar em ser potência no futuro. É essa que é a verdade. Nós estamos acéfalos na política em relação ao interesse nacional e aquilo que é relevante. Em qualquer país do mundo, a margem equatorial era uma questão de segurança nacional. Era uma questão de patrimônio da União e uma estratégia para poder alavancar os outros setores. Eu entendo que o Brasil é uma potência climática, pode ser um grande fornecedor de serviços ambientais. O Brasil já fez a sua transição energética e a margem equatorial deveria se somar a esse esforço do Brasil se consolidar como uma grande potência climática que é e, consequentemente, liderar o mundo nesse processo que é de transição energética. Que visão, viu? Interessante te ouvir demais, até porque quando a gente fala do Amapá, por exemplo, a gente fala, né, governador, que o estado mais preservado, né, 94% da sua área de floresta, mas e aí, o povo? A gente é um estado basicamente pobre, né, em comparação com os outros estados do país, e tem uma riqueza nas mãos que não se pode nem estudar, ou seja, a dificuldade é essa, né, de fazer essa prospecção inicial, inclusive, não se consegue, né? Anderson, o Brasil ele se organizou do ponto de vista econômico numa visão que, e é óbvio que isso vai acontecer, porque o processo de construção da identidade nacional aconteceu na região sudeste do país, onde se concentrou as riquezas, a geração, a indústria, a tecnologia naquela região. E o Nordeste e o Norte do Brasil ficaram com o papel Nordeste mais no secundário, na parte de mão de obra, e o Norte na parte das matérias-primas, enfim. Isso acabou ocorrendo uma concentração da riqueza do país nessas regiões.
E agora a gente tem trabalhado ao longo dos anos numa tentativa de desconcentrar essa riqueza, trazendo mais oportunidades para a região norte e nordeste, consequentemente diversificando mais a nossa economia, o nosso estado. Especificamente no Amapá, o Amapá ele foi território até pouco tempo atrás. A visão que se tinha território era uma visão de ocupação, não era uma visão de autonomia. Se a gente fosse olhar pela lógica, o Amapá não seria nem Brasil, porque a tendência é que o grande Rio Amazonas tivesse que dividir a divisa do Brasil com os demais países da Guiana. Nós conseguimos levar essa fronteira lá para o Rio Oiapoque, consequentemente o Amapá brigou para ser país, inclusive nós ficamos 100 anos num contestado entre a França e o estado do Amapá para definir onde era a fronteira do Rio Oiapoque e o Rio Araguari. E uma chacina que aconteceu no município de Amapá, que agora, dia 15, completa aniversário, foi o que motivou que o Barão do Rio Branco pudesse fazer a defesa das nossas fronteiras. E eu costumo dizer o seguinte, o Amapá ele tem hoje 27% do seu território passivo de alguma exploração econômica. É o único estado da Amazônia que tem esse território todo zoneado ecologicamente. Aprovamos esse ano o zoneamento ecológico e econômico na nossa região. Nós temos um programa de bioeconomia chamado Selo Amapá. Nós temos um programa de concessões florestais, que é maravilhoso, que está dando resultado. Vamos ter o maior percentual de floresta manejada da Amazônia brasileira. Estamos agora preparando com o BNDES um grande leilão de 700 mil hectares de floresta para fazer manejo florestal sustentável, preservando a floresta, explorando seus recursos naturais, interiorizando a indústria. Temos uma fronteira agrícola que é a mais recente do Brasil e agora nós temos titulação fundiária, temos zoneamento ecológico econômico que vai dar mais segurança para o investidor vir para o estado e poder produzir alimentos que são necessários até para a produção de biocombustíveis. Então, o Amapá tem diversas perspectivas e temos essa perspectiva do petróleo e gás. Então a gente hoje tem condições de ser uma nova fronteira do Brasil em termos de crescimento econômico, respeitando o meio ambiente, conciliando o interesse entre gerar renda e riqueza e preservação. E durante muito tempo, a nossa condição foi muito ruim para o crescimento econômico, porque nós fomos criado Estado sem território. Nós tivemos toda a nossa riqueza mineral imobilizada a partir das reservas de produção integral. E ficamos isolados do Sistema Nacional de Energia, o que dificultava a expansão produtiva. E a nossa principal atividade econômica, que era mineral manganês, quando se criou o estado do Amapá, ela estava em declínio, ou seja, isso gerou uma relação de dependência que era do território, ela permaneceu pelo estado durante muito tempo e agora a gente conseguiu romper, superar essa etapa do processo de desenvolvimento. Agora a gente pode dizer que o desenvolvimento está nas nossas mãos e que a gente pode conduzir a política econômica do estado, como a gente vem fazendo, não só o governo, mas também toda a sociedade civil organizada. Então esse é o nosso desafio. Transformar agora todo esse potencial em riqueza efetiva. Ter a capacidade e a competência de atrair iniciativa privada. Ter a capacidade e a competência de reconhecer que em outras áreas o Estado não é relevante ou não é determinante, que a gente precisa trazer o parceiro privado para fazer investimentos. Inovar nas políticas públicas. Trabalhar um conceito chamado das parcerias público-privadas. Trabalhar o conceito de desestatização. De um Amapá que quer ter sua autonomia. Essa autonomia passa pelo crescimento da iniciativa privada, pelo crescimento das empresas, pelo estímulo ao empreendedorismo. Se é isso que a gente quer fazer, esse é o momento que a gente tem que se unir, criar consensos e fazer. Hoje, por exemplo, você teve um encontro importante na UEAP, na Universidade Estadual do Amapá. O que foi discutido lá? O que se pode pensar nessa reunião de hoje e de trazer realmente algum benefício para se ter logo essa licença? Wenderson, nós criamos um manifesto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi entregue ao senador Randolph, que é o líder do governo no Congresso Nacional, para que ele leve ao presidente da República. Nesse manifesto, a gente repudia as tentativas neocoloniais que estão acontecendo no Brasil de tentar estabelecer, a partir de São Paulo, de Brasília ou de qualquer lugar do mundo, a política econômica do nosso Estado, como recentemente tentou fazer o ICMBio ao anunciar uma reserva marinha aqui na nossa costa, que nenhum professor da universidade local foi escutado, que nenhum intelectual amapaense foi escutado, que nenhum vereador foi escutado, que nenhum governador, nenhum vice-governador foi escutado. Então, repudiar essa tentativa. Houve um manifesto da USP questionando a margem equatorial. A USP é a universidade que a gente respeita, a gente tem o maior carinho pela contribuição da USP ao Brasil. Mas a USP não representa, o manifesto não representa a totalidade das pessoas que trabalham na USP, como também não representa as pessoas que trabalham, pesquisam aqui. Eu sou da primeira geração de amapaenses, que foi formado por intelectuais produzidos na Academia Amapaense. Eu sou de uma universidade local. E lá no manifesto, o jovem Pedro Fauro,
que é um estudante da Universidade Estadual, que é mestrado e é professor hoje. Então, nós temos uma massa pensante aqui no Amapá, uma massa crítica que é importante e que hoje, nesse debate da margem equatorial, tem mais importância, inclusive, do que a massa crítica que está lá no Sul e Sudeste e que não conhece os desafios e a realidade local. Esse pessoal não sabe, por exemplo, que em boa parte das áreas de preservação integral, a renda média da população é baixa. As menores renda média da população amapaense estão justamente naqueles locais onde há o maior nível de intervenção da legislação ambiental no espaço geográfico dessas regiões. É só pegar o dado do censo, está aí. Cruza o dado do censo, a renda média da população, com as áreas de preservação, você vai ver onde é que está a pobreza na Amazônia. Que complexo, né? Porque eles estão lá próximo da riqueza, é difícil. Né? É o paradoxo da disfarçatez. Vende-se para a Amazônia uma intocabilidade dos seus recursos naturais, que o contraponto dela é a pobreza das pessoas. É um negócio surreal. E olha, se você for olhar o dado, esse mesmo dado do censo, faz o exercício. Olha, por exemplo, onde cresceu a renda média na Amazônia. Sabe onde foi? Onde avançou a fronteira agrícola. Sul do Pará, Mato Grosso, Rondônia. É onde a renda média da Amazônia está crescendo. Isso é dado, isso é número, isso é realidade. O município de Lucas do Rio Verde também, que faz parte da Amazônia Legal, teve faculdade de medicina antes que o estado do Amapá. Mas é uma potência no agro. Vamos fechar os olhos para isso? E quando eu faço um recorte para o Amapá não pode pagar a conta da crise climática, não pode mais sofrer nenhum tipo de restrição. Por quê? Porque já contribui positivamente no combate à crise climática. Nós temos nossas florestas totalmente preservadas por algum tipo de legislação, a partir de 73% do seu território, com algum tipo de restrição econômica. Nós temos aqui o zoneamento ecológico e econômico, que é o mais moderno da Amazônia, em todas as áreas produtivas. Nós temos aqui programas de bioeconomia. O Amapá é o único estado da Amazônia que tem o seu mapa eólico, o seu mapa solar concluído, e em breve o mapa eólico, com todo o seu potencial de energia renovável, já mapeado para a iniciativa privada poder fazer investimentos. Nós temos programas de manejo florestal sustentável, que faz exploração da madeira, mantendo a floresta em pé. Combatemos o desmatamento ilegal aqui na região. Nós temos contratado no novo marco legal de saneamento básico a universalização de água e esgoto. Foi o primeiro estado da Amazônia a fazer a sua concessão de saneamento básico a partir do novo marco legal, com as metas de universalização. O Pará, que é o nosso estado mais rico, fez semana passada que foi anunciado o leilão deles. O Amapá já está no 4º ano, já universalizamos 9 municípios. Ou seja, tem feito, né? O Amapá, se dever de casa ambiental. E outra coisa, né? Tudo isso foi feito sem nenhum órgão federal ou algum agente federal vir aqui tutelar a gente. Isso foi feito por construção de política pública de amapaenses. Iniciativa, né, do povo. Do povo do Amapá, da classe intelectual do Amapá. O nosso ZE, Edson, foi feito por pesquisadores amapaenses. O projeto de concessão de saneamento, que foi o terceiro do Brasil e o único com uma concessão plena que envolve todos os municípios, foi feito por servidores públicos do governo do Amapá. Então, as conquistas que nós temos se devem justamente aos amapaenses. O destaque das glebas só foi feito porque nós tínhamos servidores amapaenses fazendo, porque se dependesse da União, até agora não saía. O governo anunciou recentemente a criação de um fundo também, inclusive, né? Para se pensar, ou seja, em investir... O governador Clécio propôs que, dentro dessa lógica do petróleo e gás, porque nós temos 3 elementos aí importantes na lógica do petróleo e gás. O primeiro deles é o que se fazer com os royalties do petróleo, que representam apenas 10% do que fatura o setor de petróleo e gás, tá? Na média nacional é 10%. Como a gente consegue atrair com que a logística de suporte à operação offshore fique no Amapá? E o terceiro ponto é como a gente vai qualificar as empresas e as pessoas amapaenses para atuarem nesse setor. É esse dever de casa, são essas respostas, que é o que a gente chama de plano de desenvolvimento de fornecedores. Então são essas respostas que a gente precisa dar para a sociedade. A gente tem que pensar esse setor nesses 3 eixos. E na minha visão como economista, já pensar numa pré-condição. Qual é a pré-condição do setor de petróleo e gás no Amapá? É a gente ter um setor de petróleo e gás onde a gente possa diversificar a economia, para não se tornar dependente desse setor. Porque o petróleo é preço. O preço sobe e o preço cai. Geralmente, os estados que se tornam dependentes, quando o preço cai, eles entram em crise econômica e em declínio. Então nós temos que utilizar as oportunidades que o petróleo pode gerar para o Amapá como uma ferramenta que eu possa o quê? Financiar a transição energética, mas a diversificação da nossa matriz econômica, agregando tecnologia,
agregando tecnologia e agregando escala econômica para algumas atividades que hoje aqui na Amazônia a gente não consegue ter escala econômica. Já se fala, por exemplo, que o Oiapoque está meio já movimentado, né? Já está bastante nessas operações, agora as prévias da Petrobras, o município já está movimentado, já apresenta alguns gargalos, inclusive na parte de ocupação. Os preços médios, e é natural que isso aconteça no início de qualquer etapa, começa a aumentar. Mas isso é um fenômeno que acontece em qualquer lugar do mundo e não é diferente. Como eu falei para você, Wenderson, o mercado sabe que o Brasil precisa dessas reservas aqui na costa margem equatorial. Então, na hora que isso estiver mais claro, o mercado vai antecipar a decisão, não vai esperar que saia a licença. E como eu falei para você, o Brasil precisa clarificar mais quais os seus objetivos enquanto Estado, enquanto nação. Porque as empresas vão chegar, estão chegando já. Se fala que a Petrobras deve investir aí mais de 3,5 bilhões de dólares, né? Quase aí 17 milhões de reais. Ou seja... Edson, olha só, nós estamos falando aqui de 6 blocos onde vai haver prospecção e pesquisa, tá? No dia 17 de junho de 2025, daqui a basicamente um mês e meio, quase um mês e meio, a gente vai ter, se Deus quiser, até lá a licença da Petrobras já vai estar sendo emitida. Pelo IBAMA, né? Pelo IBAMA. Nós vamos ter o leilão de 65 blocos na margem equatorial. Desses 65 blocos, 47 serão aqui na costa do Amapá. Toda essa celeuma diz respeito a 6 blocos. Mas o mercado nacional, a Agência Nacional do Petróleo, está preparando um leilão que ela vai leiloar mais 47 blocos. Como é que acontece isso? Não tem a liberação de... Mas é porque os blocos já estão maduros para ir para leilão. Então era importante que se liberasse essa licença agora, até para que as empresas possam ir com mais credibilidade no processo. Inclusive o governador esteve agora no OTC, que é a maior feira de tecnologia offshore do mundo, lá no Texas. Da presidente e a presidente da Petrobras, e lá só se falava em Amapá, projeto Amapá Águas Profundas. Está, digamos assim, no olhar do mundo. No olhar do mundo. Nós temos 89 do mundo, né? 89 empresas petrolíferas inscritas no leilão que vão ocorrer no mês de junho. É como se fosse... Lembra que eu te falei ainda há pouco a história do Barão do Rio Branco, que ele definiu a fronteira do Amapá? Foi um laudo suíço, foi um grande momento da diplomacia brasileira. Acho que ali, naquele momento, se estabeleceu que aqui existia um povo, que aqui ia se construir uma história. É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Na prática, o Amapá, nesse leilão, que tende a ser o maior leilão da história do setor de petróleo e gás do Brasil, ele vai ser o grande protagonista nesse processo. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender o tempo que estão vivendo, se o tempo está na história ou não está. E você que está nos assistindo agora, tenha certeza que você está vivendo um momento histórico para o Brasil. Ou seja, é o momento da gente se tornar protagonista mesmo da nossa história, né? Porque a gente viveu a vida toda cuidando, né, do meio ambiente. É importante falar isso, né? Cuidando dos rios, dos lagos, da floresta. E agora acho que é o momento da gente realmente aproveitar, né, que temos essa riqueza aí e gerar emprego, gerar renda. Se fala muito, por exemplo, Teles, que as bases, né, da Petrobras, das empresas, iriam funcionar mais no Pará. Já foi discutido isso? O que o governo tem feito para tentar trazer também essas empresas para cá? A gente tem tentado criar o ambiente de negócio necessário para que essas bases fiquem aqui no Amapá. É um esforço conjunto, é óbvio que nem toda atividade. Você está falando de uma atividade que tem um impacto nacional, então é natural que isso se dissipe em outros estados. Mas a gente tem feito um esforço para que essa infraestrutura fique concentrada no Amapá, a partir das ações do governo na relação com a Petrobras. Nesse processo da margem equatorial, acho que o governo tem sido muito parceiro da Petrobras, e a Petrobras é muito parceira do Amapá, e a gente agradece muito a Petrobras por acreditar no Amapá, porque eles poderiam também ter feito como fez a BP e a Total. Se desfizeram das suas autorizações e foram embora. Então, sabe onde está a BP e a Total agora, Wenderson? Lá na Guiana e no Suriname. Lembra que lá no início desse processo foi a BP e a Total que ganharam esses blocos? 2010, tentaram 2015, licenciar, né? 2013. E aí, como não tiveram licença da IBAMA, foram para onde? Foram lá para o Suriname, para a Guiana. Estão lá produzindo petróleo e gás. E a Petrobras assumiu esse projeto e está tocando e está com muita coragem. E a gente é muito feliz e reconhece o esforço da equipe técnica da Petrobras, dos servidores de carreira da Petrobras em insistir e em fazer acontecer a margem equatorial no Brasil. Para quem está nos acompanhando agora, só para entender um pouco mais, digamos que saia a licença ambiental, a Petrobras vai iniciar a prospecção, começar a tirar petróleo, tirar gás,
Isso demora em média quanto tempo? Assim, Bom, vamos pegar essa fase que a gente está agora de prospecção, Aham. tá? Que é onde eu vou fazer os estudos de perfurações, estudos de viabilidade. Entre de 3, de 4 a 6 meses. Então não está distante quando a gente pensa. Eu achei que era mais do tempo. Ó. De 4 a 6 meses você vai ter ali uma resposta, olha, são viáveis, aí você inicia um processo de licenciamento para poder fazer a operação e novos investimentos, e aí também tem um lapso, só que ninguém vai esperar que essa fase se conclua. Se eventualmente já se atestar a viabilidade dos poços, acontece o que a gente chama de mercado em antecipação de investimentos. As empresas elas começam a se deslocar, as pessoas começam a se qualificar, começam a abrir perspectivas, os setores de serviços, por exemplo, hotéis, restaurantes, eles começam a se mobilizar, porque vem toda uma atividade de suporte e implantação que já vai ter reflexos econômicos, e aquele caso da Amazônia é mais ou menos isso, lá não está produzindo um metro cúbico de gás natural, mas o PIB já quase dobrou em 4 anos, a feirinha que faturava 500 mil agora fatura 2,5 milhões. É antecipação de expectativa de investimento que gera economia. Tem um amigo meu que trabalha na Rio Petro, no Rio de Janeiro. Eu até ia pedir para ele mandar um vídeo para a gente colocar aqui, que é especialista nessa área também de petróleo. Aí ele fala brincando, Edson, compra um terreno em Iapoque, bicho. Tem muitos falando nisso, né? Já tem gente falando isso. Tem gente até vendendo terreno que já não é nem seu. Aí é o problema. Aí já é problema. Cria, né, uma expectativa muito grande. Né, economia é expectativa, antes. Nosso desafio enquanto agente público e o governante, nesse caso como vice-governador, é gerar expectativa positiva em relação ao futuro. Se a expectativa positiva em relação ao futuro ela se estabelece, as pessoas antecipam investimento e tomada de decisão. E aí é o grande segredo da política pública, você gerar um ambiente estável, um ambiente seguro, para que as pessoas possam criar expectativas positivas em relação ao futuro da economia e, consequentemente, antecipar investimento e consumo. Para a gente evoluir um pouco para outro tema, Teres, eu queria que você encerrasse essa parte falando o seguinte, assim, a sua avaliação pessoal, como é que você avalia essa situação do IBAMA junto à Petrobras? Você acha que está prestes a sair, ainda necessita algumas articulações políticas? Eu acho que está prestes a sair porque a gente não tem muita escolha enquanto país. Então, eu não creio que o sentimento antipatriota das pessoas que estão no IBAMA vai se sobrepor à necessidade que esse país tem de crescer e de ter segurança energética e de continuar seu protagonismo na transição energética, como já fez até hoje o país. Então, acho que ele vai sair sim. 2 pontinhos antes de mudar de assunto. Se fala muito da questão da transição energética, né, que o Brasil precisa fazer, que o mundo precisa fazer, né, diante do laudo suíço, né, que se em 2050 se utilize menos situações ligadas ao petróleo. E a questão também de danos ambientais. Tu avalia que esses riscos são iminentes, até mesmo essa questão da transição energética? Ou seja, isso está atrapalhando a gente também para que essa licença saia? Não, porque é surreal isso. O Brasil já fez a transição energética, a maior parte da produção de energia no Brasil é parte de hidrelétricas, né? O Brasil é responsável por, salvo engano, 2% das emissões do mundo. A própria Petrobras está investindo bilhões em eólica em eólica e solar. Então o Brasil ele não tem nenhuma pendência. O que está se querendo aqui é transformar o Brasil, fazer com que o Brasil pague a conta da crise climática. Está errado essa lógica. No Brasil não... E outra, isso partindo por iniciativa de parte de brasileiros que estão vendo isso. O Brasil tem feito seu dever de casa no critério ambiental, a gente tem que reconhecer o esforço. Temos problemas? Temos sim, temos que combater o desmatamento ilegal, temos que combater os crimes ambientais, ninguém aqui é contra isso, muito pelo contrário, é a favor. Mas o Brasil tem que se reconhecer que não é o grande responsável pela crise climática. Cadê a China nesse debate? Que 40% da energia dela é por queima de carvão. Cadê os Estados Unidos que saiu desse debate? E a Europa? É verdade. E por que o Brasil tem que pagar essa conta? E por que o Brasil tem que pagar essa conta sem ser compensado por isso? Porque o Acordo do Clima, as COPs da vida, que ao longo dos anos prometem criar uma cadeia de financiamento para isso, não sai da conversa isso. Temos uma COP aí prevista agora. Entendeu? Então a gente precisa botar o pé no chão. O Brasil tem que ter... Qual é o projeto do Brasil? Esse que eu te falo. O projeto do Brasil é ficar tendo que dar justificativa para gringo daquilo que não faz. Essa justificativa do risco de danos, como é que se avalia também toda essa digamos assim, essas pessoas falando... Quais danos ambientais? Vou dar, por exemplo, o setor de petróleo e gás. Me conte um episódio no Brasil, no setor de petróleo e gás,
compatível, equiparado ao que aconteceu no Golfo do México, que agora é Golfo da América, lá nos Estados Unidos. A Petrobras não tem histórico, Não tem histórico nenhum, pelo contrário, a gente tem aqui segurança. Temos um sistema de regulação muito bom. Temos problemas de desmatamento? Temos, reconheço, existe isso. Mas o Brasil tem feito o dever de casa, tem feito um esforço para combater o desmatamento ilegal, tem feito um esforço para poder disciplinar a ocupação das atividades econômicas, tem feito um esforço de recuperação. Recentemente o Brasil fez leilão de floresta, de reflorestamento, aqui no Pará, aqui do lado. O Brasil tem uma política hoje na economia verde muito bem definida, muito bem conduzida pelo BNDES, por exemplo. Nós vamos ter que no Amapá, por exemplo, leilão para manejo florestal sustentável. Então, assim, eu quero saber qual o grande crime que o Brasil está cometendo na área ambiental ao ponto do mundo vir apontar o dedo para o povo brasileiro, para o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, de festa morna, fica de joelhos, esperando um financiamento que nunca veio. E agora falaram uma besteira, disseram que iam criar um fundo para poder compensar o Amapá pela não exploração. Gente, a gente já passou por esse papo furado antes. Quando criaram a Montanha do Tumucumaques, o Parque Nacional Montanha do Tumucumaques no Amapá, disseram que ia compensar a gente de tudo. Até hoje não existe compensação nenhuma. E os menores IDHs do Amapá estão nos municípios afetados pelo Parque Nacional Montanha do Tumucumaques. Que é bem grande, isso é matemática. Quase todos os municípios amapaenses, né? Quanto maior o percentual do parque dentro do município, melhor é a taxa de crescimento desse município. E aí? Cadê a compensação? Isso faz 20 anos. A minha geração não vai cometer o erro de permitir que isso aconteça mais uma vez aqui no Amapá. Tenho visto sua briga aí, sua luta, não é fácil, mas se Deus quiser vai dar certo, né? Assim, Teles, a economia, ela está uma situação, assim, mundialmente falando, bem complexa, né? A gente tem, assim... Mendes, eu estava estudando isso ontem. Inclusive, eu preparei um texto para a gente discutir. Eu tenho um trabalho na rede social onde eu tento estimular um debate. Eu tenho acompanhado. Para além tá bem ativo, né? Para além dessa nossa lógica aqui do Amapá e do Brasil. Mas vamos lá, eu queria fazer esse recorte contigo aqui. Nós estamos no ano de 2025. Mês de julho, praticamente meio do ano. Olha, 100 anos atrás, o que aconteceu no mundo no ano de 1925, até o ano de 1925? Nós tivemos ali na primeira metade da década de 10 a invenção do avião, do telefone e a primeira disseminação da comunicação do rádio. Tivemos ali entre 2010, na segunda década, início da 1910 em diante, a Primeira Guerra Mundial. Tivemos ali também a pandemia da gripe aviária, que foi disseminada justamente pela Primeira Guerra Mundial. E tivemos a Revolução Russa, que criou uma nova lógica ali da geopolítica mundial. Ex-União Soviética. Surgiu a ex-União Soviética, aquilo impactou o mundo. Foram fatos determinantes, né, em 25 anos e tudo mais. Queda da Bolsa em 23. Não, a Bolsa é 29, eu estou pegando 25, estou pegando aqui os 4 eventos. Chutei aqui errado. Aí agora eu vou olhar de 2000 a 2025. Em 2001 nós tivemos o quê? A pandemia? Não. Desculpa, 21? 2001. 2001, perdão, desculpa. Os atentados de 11 de setembro. É verdade. E após os atentados de 11 de setembro, nós tivemos ali o que a gente chamou de guerra ao terror, onde os Estados Unidos e as potências ocidentais se emergiram numa guerra de ocupação do Oriente Médio, no Afeganistão, no Iraque, uma maior intervenção nas políticas desses países do Oriente Médio, onde sobretudo há movimentos terroristas. Ficamos quase 10 anos nessa brincadeira. E saímos de lá, o Ocidente, quando eu falo saímos, o Ocidente sai de lá com um movimento mais radicalizado ainda. E o Islã crescendo ainda mais, sobretudo aquele mais radical. Mas enfim, em 2008 tivemos a quebra do banco Lehman Brothers, a crise imobiliária. A crise imobiliária afetou o mundo todinho. O presidente à época, que era o presidente Lula, disse, olha, isso vai chegar como uma marola no Brasil. Realmente chegou, mas depois ela virou uma tsunami. Mas olha só que curioso. Começou nos Estados Unidos, né? O que é que acontece depois da crise de 2008? Emerge uma nova potência mundial chamada China. A China se consolida como potência emergente no mundo e mudou a configuração. Naquela época, o Brasil, o maior importador do Brasil era os Estados Unidos. Hoje a China é o maior importador de toda a América Latina. Olha como mudou a configuração da economia mundial. A partir daí, vamos lá, vamos mais longe. Aí nós tivemos a pandemia do coronavírus, que não se esperava ter uma pandemia em 2020, e aquilo ali disseminou. E a partir da pandemia do coronavírus, a disseminação tecnológica que houve, com a necessidade que nós tínhamos de trabalhar dentro de casa,
E hoje você consegue trabalhar dentro de casa, hoje a gente consegue estar aqui trabalhando fazendo comunicação num podcast. Houve uma evolução muito rápida, né? Tecnologia. Aí tivemos um episódio que foi um bloqueio de um navio no canal do Suez, que a economia mundial toda sentiu por conta de um navio que foi encalhado. Olha o nível da globalização. E em 2025 agora, em janeiro, tivemos uma ascensão de uma nova ideologia na política americana. Não é o Trump, é uma ideologia política. E que diz o seguinte, olha, a ordem mundial no pós-guerra não prevalece. Embora mudar a geopolítica local, e está mudando a geopolítica local do dia para a noite, com o tarifaço. O tarifaço nada mais representa do que o seguinte, a mudança da globalização enquanto lógica de ocupação econômica. A geopolítica ganha mais força. Me parece muito uma configuração onde o mundo está se dividindo. Olha, na Ásia é a China que cuida, na América os Estados Unidos, na Europa. A Europa, que tinha uma aliança histórica com a América do Norte, está rompendo essa aliança. E está buscando parceiros, isso vai ser muito bom para o Brasil, por exemplo, e que começa a abrir o leque para o acordo de Mercosul e Europa sair do papel, que é um acordo tão esperado. Então, está uma reviravolta no mundo. Uma mudança grande na geopolítica mundial. Na geopolítica mundial, na organização do mundo, na organização de trabalho do mundo. E, Wenderson, eu posso pegar vários takes dessa nossa entrevista aqui e dizer para o mundo comprador, monta para mim um roteiro dessa apresentação com as melhores partes que ele vai montar por inteligência artificial. Nós estamos assim vivenciando. Então a gente está vivendo algo na história. Olha só, hoje quem vai para o espaço não é mais a NASA, uma estatal. São empresas privadas. E os homens mais ricos do mundo são donos de empresas que estão levando a gente para o espaço. Um dia desse uma atriz foi voar no espaço. Cantora, uma cantora. Kate Perry, né? Kate Perry. Isso era algo inimaginável. Então, é verdade. A quantidade de eventos, eu te falei, e por que eu comparei as duas primeiras décadas? Porque você teve ali 4, 5 grandes eventos que definiram. Toda semana a gente tem um evento novo que muda a lógica de relação aqui nesses primeiros 25 anos do século XXI. Então a coisa está muito acelerada. Então, e a gente no dia a dia, nas nossas rotinas de família, de trabalho, a gente não percebe isso. Mas o mundo está passando por uma transformação robusta e que vai exigir das pessoas compreensão dessa transformação e adaptação. Porque se você ficar muito tempo parado, você não consegue mais alcançar o bonde da fila. Tem pessoas, por exemplo, hoje, que não conseguem mais se adaptar às novas tecnologias. Nós somos uma geração, né, que enfrentamos assim a situação de passar a ter a máquina de datilografia. Eu usei a máquina de datilografia, cara. E passei a ter o computador na redação de jornalismo. Hoje eu uso tudo no celular. Então a gente está vivenciando realmente um momento único na história do mundo, né? E assim, analisando o que você falou aí, dessas mudanças geopolíticas, é algo marcante. E a cada dia é algo assim significativo, né, na vida de todo mundo. Uma mudança muito grande. Eu entro em os novos desafios que aparecem. Então, por que é importante compreender essas realidades, essas mudanças, Wenderson? Porque eu só vou poder olhar o futuro ou me organizar para o futuro se eu tiver um entendimento do que está acontecendo. E aí é que está o grande problema hoje na política. E eu vou falar da política. Sim. Porque tem muito político que não está compreendendo o bonde que está passando na história dele e não consegue olhar para o futuro. E aí fica preso na ação política ao imediatismo da rede social. Como se like e visualização fosse sinônimo de coerência na adoção de tomada de decisão de políticas públicas. E aí a política pública não chega na população. Perde qualidade. E a política perde qualidade. E o povo é que... E o povo é quem vai sofrer as consequências. Assim, falando um pouco do contexto mais do Amapá, como é que você tem avaliado? A gente tem gerado de forma significativa mais emprego formal, por exemplo. A gente tem acompanhado isso anualmente, mensalmente, né? Deixa eu falar um negócio antes. O Amapá está gerando mais emprego no Brasil, não é de agora. É o estado que mais gerou emprego proporcionalmente no pós-pandemia. E a gente vem falando isso, e as pessoas às vezes ficam fora do debate. Mas peraí, é matemática, não sou eu que estou dizendo. Por quê? Porque existe um processo de crescimento espontâneo no estado, a partir da livre iniciativa, que vem se consolidando cada vez mais. Por exemplo, na substituição de produtos que vêm de fora, na inovação das startups, no setor florestal, nessa perspectiva nova do agro retomar as suas atividades no estado. Nos investimentos públicos, Wenderson, nós passamos agora de 2020 para cá no maior ciclo de investimento público da história do Amapá. Você sabia disso? Não tinha esse conhecimento. Mas sabe por que aconteceu isso? Isso que é bom trazer. Por conta do novo marco legal do saneamento, que botou 1 bilhão seco nas caixas das prefeituras.
por conta da bancada federal. E aqui eu quero destacar a liderança dessa bancada em nome do senador Davi, que botou recurso no governo e nos municípios. A gente tem percebido isso aí. E é isso que tem mudado as pessoas. As cidades estão melhores, não é Macapá que está melhor. O Jari está melhor, o Amapá está melhor, o Tartarugal está melhor. É essa transformação que vem acontecendo no Amapá, que gera esse ambiente de geração de emprego e renda e que é uma construção política, é uma construção da sociedade amapaense. E ela tende a se intensificar ainda mais com a nova fronteira agrícola, com o setor de energias renováveis, com o setor do agronegócio, com o setor florestal, enfim, com as diversas iniciativas que inclusive o governo vem capitaneando para que isso possa se dinamizar ainda mais. Eu tenho uma visão positiva do Amapá, cara. E, infelizmente, tem muita gente com complexo de vira-lata aqui no Estado. E outra, e mesmo que nós tivéssemos problemas de oportunidade no Estado, gente, os problemas são oportunidades. Se falta algum setor de desenvolvimento no Amapá, isso é uma oportunidade que você tem de desenvolver esse setor. Então a gente tem que inverter a lógica e olhar mais positivamente. Entender as dificuldades do Amapá, não como uma barreira intransponível, mas como uma oportunidade. Lembrei de um ponto bem, assim, você vai me confirmar isso. Eu entrevistei você um tempo atrás, faz um tempinho já, eu acho. Você era gestor da AFAP. Trabalhou lá. Agência de Desenvolvimento Econômico. É. E o Teles, ele recebeu a FAP lá numa situação, eu não me lembro como é que era a situação assim na totalidade, mas um ponto que me chamou a atenção aqui, que tu falou rapidinho aí do selo Amapá, não foi? Foi. Eu lembro que a gente tinha uma quantidade, assim, irrisória, vou falar aqui, de empresas cadastradas aqui no estado, com potencial de se tornar um produto para brigar ali na prateleira do mercado. Na prateleira para se brigar com a marca que vem de fora. E eu lembro que você conseguiu fazer, assim, uma gestão muito louca, que você conseguiu, cara, me arrepiei agora aqui, saltar de alguns 50 produtos. Eram 250 produtos, era isso, nós estamos né? fechando 1.500 produtos no Amapá. Quem me veio aqui, eu não vou lembrar os dados, mas... Antes nós temos 37 agroindústrias aqui no Amapá. Hoje nós temos aí quase 2.000, né, produtos? Quase 2.000, vamos chegar a 2.000 em breve, se Deus quiser, e assim, e cada vez aperfeiçoando o programa, tem uma remodelagem que está sendo feita agora, que vai tornar ele ainda mais competitivo. Temos alguns desafios tributários. Nós temos um problema na legislação local que dificulta a industrialização local, mas a gente vai superar. A gente vai superar. Então, assim, é surreal. Mas, assim, mais importante disso, não é o programa estar lá, mas é que são empresários amapaenses, a gente amapaense que está inovando, cara. Eu compro hoje, eu consumo. Meu filho gosta, por exemplo, daquela... batatinha de macaxeira, né? Que é feita lá no... É um produto que eu lembrei aqui agora, mas tem vários. É assim, cara, é valorizar o que é da região, o que é nosso, o empresário local. Porque a briga é muito grande, né, Olha, Teles? e nós temos aqui, Anderson, e nós temos muito para substituir, cara. Nós temos muito para melhorar a qualidade em termos de segurança alimentar, mas também em produtos de manufatura. Móveis, por exemplo, nós temos condições de fazer um trabalho, estamos fazendo com o Sebrae um trabalho legal, que é de design e aproveitamento de resíduos desse setor florestal que está crescendo enormemente no Amapá. Então tem muita coisa bacana para se fazer aqui no estado e a gente precisa hoje de gente empreendendo. Porque a nossa perspectiva, né, como a pessoa que gosta do nosso estado, que ama o nosso estado, você que acompanha a gente, Edson, eu consumo um chocolate aqui com naninho ou caciporec para não fazer propaganda para um e não para o outro. Eu consumo com orgulho, cara, um chocolate que vem de uma matriz aqui do Amapá, cara. E é único, né? É único no mundo. Você vai naquela região lá que eles coletam, você já esteve lá, né? Já tive lá. Sabe que uma época ela alaga, né? Sim, eles coletam de canoa, cara. É surreal. E ninguém contou essa história assim como deveria contar, entendeu? A gente tem que ir lá contar essa história. Porque é um produto daqui que a gente precisa valorizar mesmo. Cara, eu tomo aquele bioaçaí. O bioaçaí. É minha Coca-Cola, velho. A comparação bacana, né? Onde tu imaginava que tu ia comprar um açaí, que tu ia botar na tua geladeira, que ele não azedava, que tu ia lá tomar, que nem se fosse uma Coca-Cola. Eu acho que a gente está assim, num momento muito importante. Eu acho que isso, eu sou quebrar muito, as barreiras, e eu parabenizo muito assim. a juventude e aos empreendedores amapaenses por estarem fazendo essa revolução. Uma revolução silenciosa que está acontecendo no Amapá, e que tem ajuda de empreendedores amapaenses, mas também tem muita gente de fora que vem para cá ajudar também nesse processo. E eu acho que isso vai render bastante para o nosso estado. E a política pública tem que o quê? Fazer isso? Dar aquele empurrão. A política pública não tem que tentar se tornar um pai ou uma mãe desse processo. Ela tem que, na verdade, tornar esse processo competitivo. A gente precisa romper com a cultura do território, que ainda é muito forte na Amapá, de que o governo é uma mãe das pessoas. Não é. O governo ele tem que construir um ambiente para que as pessoas possam prosperar. E o Selo Amapá é a prova de que isso funciona.
ou seja, dar condições para que novas empresas possam se instalar aqui. Isso. E a gente gerar mais emprego, mais renda. E olha só, tão importante quanto novas empresas virem de fora instalar aqui, é as empresas que estão aqui prosperarem ainda mais. Eu defendo muito que nesse processo do petróleo e gás, por exemplo, Anderson, os empreendedores amapaenses sejam a ponta de lança nesse processo. Porque são pessoas que já estão aqui há 20, 15, 30 anos trabalhando no Amapá, e não é justo que essas pessoas que estão aqui no Amapá, já investindo, acreditando no Estado, criando suas famílias aqui, não participem desse processo. É verdade. A gente tem contado aqui no Pode Isso, o Edson Castro, Teres, histórias assim, surreais, assim, de gente chorar aqui dentro, porque tu sabe que empreender não é fácil. O cara tem aí 2, 3, 4 anos de muita batalha para poder começar. É um talento que a pessoa tem, que a gente tem que prestigiar muito. Quando identificar alguém que tem esse talento na sociedade, a gente tem que estimular bastante. Viu? Eu ouvi aqui, por exemplo, hoje pela manhã, o Hélio, né, da Rio Jeans. Ouvi um casal assim surreal. Um trabalhador. O Hélio, tem uma história muito maravilhosa. Ele começou vendendo capa de chuva no centro de Macapá. Né, adotou aqui essa terra há mais de 35 anos e hoje ele já teve 7 lojas, gera muito emprego, muita renda, então é um cara que a gente tem assim, o privilégio de contar a história dele, né? A gente contou a história também de um casal aqui do Helder e da Daisy, que tem o Bolo do Cerrado, né, que você conhece ali, uma delícia. E ele, inclusive, também, ele é da construção civil, tem a Modular de Soluções e trabalha na área, porque hoje a obra ela é muito mais rápida, né? E a parte de modulação e tal, isso contribui muito porque a obra tem uma eficácia, né, claro, com toda a qualidade necessária, mas também com mais rapidez. Então são histórias que a gente tem que contar, né? A gente vai trazer aqui também, se Deus quiser, novas histórias aí, para o público entender que empreender também é um caminho. Porque o Estado, a gente tem uma cultura, muitas vezes, ou de ir para o lado da carteira assinada ou para o serviço público, né? E a geração de emprego e renda depende, né, do empreendedorismo, do negócio, com o apoio do SEBRAE, com o apoio do governo, de todos os governos, né, seja ele estadual ou municipal, para que a gente possa realmente ter uma empresa de forma sólida, né, gerando emprego e renda, e quem sabe essa empresa seja daqui mesmo, como você falou. Isso, né? É importantíssimo quem está aqui empreendendo. É importante que o podcast que faça sucesso aqui na Amapá seja o Pode Isso, pô. A gente também está empreendendo, nada contra o Vilela, o Sacanha, essa turma que está lá no nível nacional, mas é importante que a gente, as pessoas vamos começar, aqui. A gente está com a sua, recebeu o Teles aqui. Teles, a gente está quase encerrando já esse bate-papo aqui, mas eu queria te agradecer demais mesmo, sabe? Obrigado, que eu gosto muito de você pessoalmente. Obrigado, eu agradeço, eu estou muito feliz de estar politicamente aqui falando também, sei que você é um grande nome, acompanha há muito tempo mesmo, sei da sua garra, da sua vontade de ver o Amapá crescer, né? Você é um cara que estuda, né? Poucas pessoas fazem isso, analisar mesmo a situação da economia local, né? De forma assim bem estatística mesmo. Já tive a oportunidade várias vezes de ir até você buscar apoio de dados que não é fácil de analisar, de tornar esse dado de forma didática para o povo entender. Obrigado. Então, assim, eu te acompanho há muito tempo e tenho realmente uma honra de estar te recebendo aqui hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, eu conheço o teu trabalho também, eu vou fazer fazendo as suas palavras as minhas. Você é um talento da jornalismo amapaense e que hoje está ajudando a disseminar essa ferramenta importante que é de geração de conteúdo e conhecimento para as pessoas. Dizer para você, Anderson, que eu sou muito otimista em relação ao Amapá, sou muito otimista nesse momento que a gente está vivendo e o que a gente pode construir para o futuro. Que o grande desafio nosso é criar consensos. Eu não sou daquelas pessoas que ficam muito tempo olhando para o passado. A gente olha para o passado, compreende, aprende, mas o foco tem que ser o futuro. E eu tenho em mente que o Amapá é um estado próspero e feliz. Eu acho que esse é o nosso objetivo. E posso garantir uma coisa, Anderson, eu não sei se vou continuar sendo político, porque hoje eu estou atuando mais como economista do que como político. Mas eu posso garantir uma coisa, eu não preciso de cargo ou de mandato para ajudar o Amapá. Eu vou sempre estar presente no debate político do Amapá, sempre quando estive, desde quando estava na universidade como aluno, depois como servidor público e hoje como agente político. Então a gente vai estar sempre presente nesse debate, porque a gente quer contribuir positivamente para que o Estado possa crescer e se desenvolver. Eu acho que o principal papel na política que a gente tem é liderar processos. Eu acho que eu tenho contribuído positivamente na liderança desse processo, ao lado de outros companheiros na área econômica, tentando dar lucidez. Por quê? Se eu posso pensar numa saúde de qualidade, numa educação de qualidade, numa segurança pública de qualidade, se eu tiver crescimento econômico. Sem isso, não adianta, gente. É enxugar gelo. O crescimento econômico é a pré-condição para que as demais áreas do bem-estar social possam acontecer. Sem crescimento econômico não vai haver saúde de qualidade, não vai haver segurança pública de qualidade, porque os jovens que não vão ter oportunidade vão estar na criminalidade,
não vai haver educação de qualidade, porque eu não vou conseguir manter as escolas funcionando com merenda em tempo integral ou escola militar lá nos diversos bairros da cidade de Macapá e nos municípios, enfim. A saúde não vai ser de qualidade, porque eu vou ter pouca gente tendo plano de saúde, muita gente pressionando a saúde pública, então não vou conseguir financiar o gasto da saúde que cresce a cada ano. Então, o crescimento econômico ele é o objetivo básico. Sem crescimento econômico, não existem as demais áreas do poder público. Então, se a gente quer melhorar o bem-estar e a qualidade de vida do povo do Amapá, nós temos que pensar inicialmente em como fazer a economia crescer, gerar emprego e renda e riqueza para o povo do Amapá. Mas assim, quero só falar que você é um grande nome, eu falei aí. Como é que você, para encerrar, Teles, avalia já a questão política também, digamos assim, para o ano que vem? Eu acho que a gente está com a eleição já antecipada no Amapá. Nós temos aí dois grupos que estão disputando o governo, vão disputar o governo muito claramente. De um lado, o grupo liderado pelo atual prefeito Fulano, do outro lado, o grupo liderado pelo atual governador Clécio Luiz. E aí a gente vai botar na balança. Eu quero ser muito franco que o grupo que o governador Clécio Luiz lidera hoje foi o grande responsável pelas grandes transformações que o Amapá tem passando. Foi o ministro Valdez, por exemplo, que abriu mão da outorga do saneamento básico para passar para todos os municípios. Foi o senador Davi que conseguiu botar o Amapá no orçamento da União. E toda essa construção, até aquilo que foi feito em Macapá, muito disso foi plantado a partir da liderança do Clécio quando foi prefeito. Então, isso está muito posto. E sem tirar nenhum mérito ao prefeito Fulano, que tem feito seu trabalho, é reconhecido, ele tem impondo seu estilo político de proximidade, a gente respeita muito, eu tenho uma excelente relação com ele, mas é isso que vai ser pesado na balança. O que é que construiu o Amapá? Foi uma atuação de grupo e de projeto de Estado ou foi uma atuação individual? Eu acho que hoje o governador Clécio ele representa essa lógica de grupo, de projeto de Estado, de unidade política. Então, acho que isso tem uma relevância importante para o debate. Mas a eleição a eleição tem o seu momento, né? E a gente não pode nunca desmerecer ninguém, porque a gente precisa disputar a eleição, mas precisa ter consensos, construir consensos. Então, por mais que a gente tenha divergências, mas aqui, quais temas nós vamos ter consensos entre aqueles que vão disputar as eleições no ano que vem? Essa é a grande resposta que a gente precisa ter para que a gente possa ter um processo democrático que represente um anseio popular, ao mesmo tempo consiga botar o Estado dentro de uma linha lógica de crescimento. A gente não pode desvirtuar. Eu acho que a gente está seguindo um caminho muito bom e esse caminho ele precisa ser fortalecido, ser aperfeiçoado e sempre ser melhorado. Então, acho que é mais ou menos essa receita que a gente tem. Nós precisamos pensar, como eu falei para você, nós não podemos cair no erro de não ter um projeto de futuro para o Amapá. Nós precisamos ter um projeto, o Amapá precisa saber. Eu defendo que o Amapá se consolide como um líder regional na Amazônia brasileira. Porque é um estado que pode ter o maior percentual da sua floresta manejada, pode ter um agronegócio, o único estado que vai produzir grão a 100 km do porto, que é o nosso principal produto, nosso principal cadeia econômica. Um estado que vai ter petróleo e gás, esse estado tem que liderar o processo de crescimento e de regionalização do nosso estado. É esse o nosso foco. Como é que o Amapá vai liderar as discussões políticas? Um estado, Wendson, que tem o presidente do Congresso Nacional pela segunda vez. Uma conjuntura assim única, né? Um estado que tem um ministro de Estado, um ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Um estado que tem um líder de governo. Então, assim, o Amapá tem que se posicionar como uma liderança regional, como um estado, e a gente tem que ter projeto de futuro. O que é que nós queremos para o Amapá? Nós queremos ser líder no agronegócio, queremos ser líder na economia, na bioeconomia, queremos ter uma indústria de base, queremos fazer uma exploração sustentável do petróleo como não se faz em nenhum lugar do mundo. Acho que a gente tem que pensar grande. Porque quem pensa grande se torna grande, quem pensa pequeno continua se torna pequeno. É isso aí. Teles Júnior, obrigado, Telinho, prazerzaço te receber aqui, viu? Muito obrigado por ter comparecido ao nosso Pode Isso com o Edson Castro, uma honra muito grande mesmo. Eu acho que a gente conseguiu aqui debater temas relevantes. E falar de política de peito aberto, que é mais importante na Amapá, que tá todo mundo falando política no meio das entrelinhas, né? Você falou mesmo. Teles, obrigado, viu? Obrigado a você, irmão, que sempre nos acompanha. Siga nossas redes sociais. O Pode Isso, o Edson Castro está aqui para te levar temas relevantes, importantes e cada vez mais te levar informação de qualidade. Siga as redes sociais, siga o site açainews.com, é isso mesmo, viu? A partir de agora, informação de qualidade, qualificada também no site, integralizado com o nosso Pode Isso, o Edson Castro. Entre em contato com a gente pelo 91 14 26 98. Você que é empresário, aqui ó, coloque nossa marca aqui ó, junto com a nossa logo do Pode Isso.
tá bom? Vem com a gente somar para que a gente possa também ter condições cada vez melhores de levar a informação até você. Pessoal, um grande abraço e a gente se vê então no próximo episódio do Pode Isso, Edson Castro. Até mais, pessoal. Grande abraço.